Olá, meu nome é Felícia Leitão e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o rei Davi, a minha trajetória com o câncer. E eu quero pegar um contexto específico, né, da história de Davi, que é o deserto, né? Inclusive o deserto na Bíblia, ele é muito constante, ele é citado várias vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? E trazendo isso para a nossa vida, nós temos momentos de deserto, né? Eu mesma, pouco tempo atrás, eu tive o meu período de deserto, ele durou 2 semanas. Eu sou uma pessoa que eu sei que eu tenho muita força, mas ninguém é forte o tempo todo, né? Eu tô acostumada a lidar com doença, eu tenho uma doença crônica, eu sou paciente renal, já perdi um rim, eu sempre brinco, eu não tenho outro rim para perder, né? Então, toda a minha trajetória com o câncer, ela teve um impacto, mas num determinado momento, com eu passando muito mal, sentindo muita dor, esse impacto ele foi muito grande. E eu tive um deserto que durou 2 semanas, né? E foram 2 semanas cruciais, porque eu tive que enfrentar sozinha, independente de quem estava ao meu lado. E isso é muito complicado, porque tem pessoas que percebem e segura na nossa mão, tem quem solta da nossa mão, e às vezes quem solta da nossa mão, ela aumenta o impacto desse deserto, né? Porque você se vê e você se pergunta, por quê? Não tem como não perguntar. O câncer, ele é uma doença lenta, né? A cura dele é demorada, se houver. Então é muita coisa que passa na cabeça da gente, né? E independente de se ter ou não medo da morte, eu, por exemplo, não tenho medo da morte, mas eu não quero morrer. E esse deserto para mim, ele foi muito importante para mim me olhar. Eu precisei me olhar. Eu lembro que no meio dessa minha trajetória, numa das minhas conversas com a oncologista, ela me disse uma coisa muito importante, né? O câncer não veio para te matar, ele veio para te ensinar a olhar mais para você do que para os outros, a se amar mais. E eu, no momento, eu falei, não, mas eu não tenho problemas de autoestima. E eu realmente não tenho, eu sou uma pessoa bem resolvida. Mas eu realmente, às vezes, eu amo mais os outros do que a mim mesma. E eu estou reaprendendo isso, né? A olhar mais para mim, né? Às vezes o que a gente quer não é o melhor. E esses períodos de deserto são muito importantes, né? A gente se olhar, a gente dar uma pausa e tentar entender o que Deus está querendo nos dizer. Por isso que eu acho assim, o deserto ele é muito forte na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Todos os grandes homens da Bíblia passaram pelo deserto. Jesus passou pelo deserto, né? E Davi não foi diferente. Davi teve que fugir. Davi fugiu do rei Saul, né? Rei Saul, ele foi implacável, porque quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, houve um espírito do mal, né? E Saul começou a ver Davi como inimigo. E Davi, mesmo sofrendo essa injustiça, ele não viu o rei como inimigo, tanto que ele fugiu, ele se retirou. E na vida, às vezes, a gente precisa se retirar. Não é questão de fugir, né? É questão de evitar alguns confrontos que só vai nos fazer mal, né? Saul sempre teve a ajuda de Samuel. Samuel era filho de Ana. Essa é uma história que eu ainda quero contar, porque Ana é uma mulher maravilhosa na Bíblia. Ana é uma mulher de muita fé e é o nome da minha irmã. Então essa é uma história que eu ainda faço questão de contar, até para homenagear a minha irmã. E Ana, quando teve o filho, né? Que Samuel é filho de Ana, ela o entregou a Eli, né? Que era o profeta da época, né? E o povo pedia um rei. Eli tinha seus filhos, mas seus filhos cultuavam deuses pagãos. E Samuel foi criado por Eli, né? E Samuel depois teve filhos, mas também os filhos dele acabou se desviando e o povo pedindo para que não houvesse mais juízes, para que houvesse um rei. E foi ungido Saul. Saul no começo foi um rei muito bom, mas ele se perdeu não só nas paixões humanas, mas no orgulho. Ele acabou misturando a crença ao Senhor com outros deuses, enfim.
ele se desvirtuou do caminho. Quando o espírito dele, né, o espírito de Deus se retirou da vida dele, quem foi ungido foi Davi, né? Samuel ungiu Davi, Samuel ajudou Davi em vários momentos. Então, assim, é muito forte a presença de Samuel na vida de Davi, né? E Samuel, ele tem um papel muito importante no sentido de guiar, né, Davi, de aconselhar, né? Porque Davi sabia que o rei Saul, ele era um ungido, então Davi se recusava a tocar nele, tanto que Davi teve a chance de matar Saul por 2 vezes e não o fez. Ele não fez nem a ele, nem aos filhos deles. Em uma das passagens ele corta, inclusive, né, um pedaço da túnica, né, de Saul, para Saul entender que ele estava lá, que ele podia ter matado, mas não o matou. Davi sempre o poupou, porque Davi tinha um entendimento muito grande. Davi foi, sim, de uma sabedoria inacreditável, né? Lá na frente a gente sabe que ele acaba se perdendo, causa a morte de um inocente, mas ele jamais perdeu a bondade no coração dele. E a gente precisa se olhar com o mesmo olhar de Davi para as pessoas ao nosso redor. Às vezes as pessoas que nos fazem mal, elas não sabem o que estão fazendo. E a gente tem que ter esse olhar de compaixão. Então a história de Davi, ela nos ensina muitas coisas, nos ensina o perdão, nos ensina a travessia pelos nossos desertos que precisa acontecer, a gente precisa se olhar, a gente precisa escolher as batalhas que a gente quer lutar. Algumas batalhas não valem a pena. E a gente precisa entender que há o tempo de Deus para tudo nessa vida, porque a partir do momento que você segura na mão de Deus, Deus vai preparando o melhor sempre. E isso faz toda a diferença. Isso eu também posso falar com toda certeza, que se não é o olhar de Deus para mim, e eu olhar e conseguir reconhecer Deus até no meio das minhas tragédias, dos meus desertos, eu estaria aqui. E isso eu falo para você. Se olhe para você, entenda o momento de deserto pelo qual você passa. Segura na mão de Deus. Às vezes, esse momento do deserto, ele é um momento que vai mudar a sua vida, que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, a dar mais valor nas coisas, mais valor às pessoas ao seu redor. E jamais traia a confiança de Deus. Nós somos falhos, somos humanos, mas a gente tem que ser fiel. Mesmo quando a gente errar, a gente tem que entender que a mão de Deus está ali. Assim como Davi fez. Davi nunca duvidou da mão de Deus na vida dele. Então eu falo isso para você. Não duvide. Segura na mão de Deus. Olhe para si mesmo. Tente entender o que Deus quer te ensinar nesse momento. E siga. Um beijo. Logo mais eu faço outro vídeo e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre Davi. Até mais!